coração. Como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. E o que posso te dar? E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre, pra todo sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. O teu amor dura pra sempre. Teu amor dura pra sempre. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu amor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Eu vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra te ter e te
só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, 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 Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor. Acabamos de sair de um momento de louvor maravilhoso e agora eu vou te deixar informado com a nossa programação. Os nossos cultos, eles continuam nesse formato online, todas as terças, quintas, às 20 horas, domingo pela manhã, às 10 horas e domingo à noite, às 20 horas. As nossas redes sociais, elas continuam ativas, então você pode ir lá e conferir o que nós temos depositado para a sua vida. O Rema, ele continua com as matrículas abertas, então se você deseja conhecer mais da Palavra de Deus, deixar que ela seja mais esclarecedora e edifique a sua vida, você pode nos procurar e nós estaremos disponíveis para fazer a sua matrícula. A nossa igreja também possui uma livraria, o Verbo Shop, e você, nessa fase tão difícil, pode deixar o seu homem interior falar mais alto. Como? Você pode ler bons livros. Além da Bíblia, claro, você pode ler bons livros. E nós temos esses bons livros para vocês. Então, se você deseja comprar um livro, você pode entrar em contato com a gente, que a gente vai entregar na sua casa. E agora chegou a hora de honrarmos ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Como vocês já sabem, esse é um mandamento que o Senhor nos ordenou desde a antiga aliança e que permanece até hoje. Então, todos os mandamentos que o Senhor nos ordenou, nós precisamos ser fiéis. Amém? Então ele diz, se quiseres me ouvir, nós comeremos o melhor dessa terra. E você e eu podemos comer o melhor dessa terra, guardando os mandamentos do Senhor e cumprindo o que Ele fala na sua palavra. Então, nesse momento, se você for fazer depósito ou transferência, aqui está a nossa conta bancária e também você pode procurar as nossas gestoras financeiras, que ela vai até você. Agora, teremos um momento maravilhoso, que é a palavra do Senhor. Seja abençoado. Eu quero saudar todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor e saudar todos aqueles que em qualquer época, em qualquer tempo, possa escutar a nossa palavra hoje. Eu quero também saudar com a paz do Senhor e quero declarar que esta paz permanecerá também por muito tempo para todos os irmãos da igreja, para todos aqueles que ouvirão esta palavra. Amados, eu quero trazer para vocês o versículo 31 do capítulo 40 de Isaías. Ele traz algo bem interessante. Talvez os irmãos conheçam muito bem, mas não tenha observado o que eu observei quando eu li este versículo. Ele diz o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão com asas como as águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amados, é tão interessante que eu consigo visualizar 7 verbos neste pequeno versículo, sendo 5 bem principais, e consigo visualizar também 4 promessas, somente neste versículo. E esses 7 verbos, ou os 5 principais verbos, são de uma ação esplendorosa. E no texto, então, a gente fala mas os que esperam no Senhor. O que é esperar no Senhor para você? O que é esperar no Senhor? Será que é esperar? Que esperar é assumir uma postura passiva, simplesmente aguardando que Deus faça todas as coisas? Será que temos de fazer algo também? Olha, irmãos,
eu respondo essa pergunta de uma forma bem interessante. Nós não devemos confundir esperar com comodismo. Diz um provérbio popular que diz o seguinte: faz por ti que eu te ajudarei. Devemos sim agir para agradar a Deus. E então eu respondo o seguinte: que esperar é confiar. A palavra de Deus diz: entrega o caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. Então, para mim, esperar no Senhor é confiar. Esperar no Senhor também é esperar entrelaçado. Sim, por que entrelaçado? Quando a gente espera no Senhor, nós estamos de tal forma entrelaçados com a nossa vida, com a vida de Deus, que Ele pode seguramente dizer: posso todas as coisas através daquele que me fortalece, porque minha vida está entrelaçada ao do Senhor, para quem espera. Esperar no Senhor também é dar crédito à resposta de Deus. A palavra de Deus diz: deleita-te também no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Tem gente que escuta a voz de Deus, mas não consegue definir como a voz de Deus e, consequentemente, não dá crédito a essa resposta. Então, esperar também é dar crédito à resposta de Deus. Para mim, esperar também é um exercício de fé. Um exercício de fé. Não é só ter fé, é exercitar a sua fé. Porque a palavra de Deus diz: mas o justo viverá pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, amados, esperar é exercitar a sua fé. Esperar também é plantar uma semente e ter a certeza que o resultado desejado será de abundantes frutos. Também isso é esperar no Senhor. Eu não sei, irmãos, eu não sei, caro ouvinte, como você define o seu esperar no Senhor. Como você entende? Seja qual for a sua resposta, você só não pode esquecer de incluir no seu conceito de esperar a promessa de Deus que diz: confia nele e ele concederá os seus desejos do teu coração. Defina o seu esperar, mas inclua esta promessa na sua definição e creia, continue crendo que Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Por falar em promessa, eu creio que os irmãos estão lembrados que eu comecei dizendo que este pequeno versículo tinha 7 verbos, mas tinha também 4 promessas. E essas 4 promessas, agora, que eu quero falar para os irmãos. A primeira promessa, ele diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Olha que promessa grandiosa que Deus faz para a gente. Por que isso? Escutar a voz de Deus é receber instrução, encorajamento e refrigério espiritual para renovar as forças. Então é uma grande promessa: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e serão encorajados para continuar recebendo esta promessa. A segunda promessa é: mas os que esperam no Senhor subirão com asas como as águias. Por quê? A palavra de Deus traz sempre esta comparação com o voo de águias. É possível a gente encontrar em vários lugares, aqui nesta palavra, Deus trazendo comparação com águias.
Porque as águias, um grande pássaro que sabe usar o vento para se beneficiar e não luta contra os ventos como se o vento fosse um obstáculo para elas alçarem voo. Elas usam o vento, se beneficia daquele vento. Assim também, amados, se você aprende a esperar no Senhor, Deus ensinará você como usar os obstáculos da vida para subir o mais alto possível. Glória a Deus por isso. Os obstáculos serão usados para crescimento espiritual, para alçar voos como a águia, subir além das nuvens, alcançar a promessa, alcançar o objetivo de Deus na sua vida. A terceira promessa é: os que esperam no Senhor correrão e não se cansarão. Outra grandiosa promessa, num só versículo. Na vida espiritual, amados, na medida que nós ficamos aos pés do Senhor, esperando, descobrimos que podemos correr e não nos cansaremos. Correr mais velozes do que a corça. Outro animal que é muito citado, a velocidade dele aqui pela palavra do Senhor. E quando nós sabemos esperar, correremos e não nos cansaremos. E correremos mais velozes do que uma corça. Porque o Senhor nos guiará neste caminhar. O Senhor sempre estará nos guiando durante esse caminho. A quarta promessa é: mas os que esperam no Senhor caminharão e não se fadigarão. Amados, mais uma vez eu quero aqui comparar com as águias. Quando os filhotes das águias são treinados a voar, eles começam a voar e as mães, a águia mãe, voa, magiando o voo do seu filhote. Quando eles cansam, as mães aparam os seus filhotes e retornam para o ninho. Então eles não se fadigarão, porque está lá as águias segurando, aparando aqueles filhotes. Da mesma forma, irmãos, sem nenhuma diferença, Deus também nos ampara. E esse é um exercício de confiança e de capacidade para cada filho de Deus. Deus está sempre ao nosso redor, nos auxiliando e nos dando direcionamento para caminhar o caminho em direção da cruz, caminhar o caminho em direção ao objetivo, sem que nos fadiguemos. Essa é a palavra que Deus nos dá aqui, é a promessa que Deus nos dá em um único versículo. Amados, aqueles que esperam no Senhor renovarão, subirão, correrão e caminharão. 4 afirmações que indicam ações, muitas ações. E o que eu concluo com isso? E creio que os irmãos também perceberão isso. Que esperar no Senhor é tomar ação ou agir, sair da passividade, ser ativo, acreditando que Deus também agirá em seu favor. Saia da passividade, torne-se um esperar ativo no Senhor. Mude a sua forma de esperar no Senhor. Saia da forma passiva, vá para a forma ativa. Faça a sua parte e aguarde, que certamente Deus também fará dele para que o seu objetivo seja atingido. Não estou dizendo aqui que as pessoas devam se precipitar
ou fazer as coisas sem a direção divina. De qualquer jeito, não é isso, mas sim que devemos fazer o que é necessário para alcançarmos os resultados que desejamos, acreditando que a vitória vem de Deus e que ela nos pertence em qualquer situação. Deus já fez isso, Deus já fez o mais difícil. Como está escrito, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas as coisas que conduzem à vida. Então, o mais difícil Deus já nos deu. Agora, nós precisamos agir em consoante com a palavra de Deus. Mas devemos também agir. Imagine, irmãos, se Davi estivesse só esperando em Deus que aquele Golias fosse morto. Não. Davi tomou a iniciativa, pegou lá a fonda, foi até o Golias. Estando lá, Deus agiu, mas primeiro necessitou da ação de Davi, do agir de Davi. Este foi apenas um exemplo que eu quero deixar claro para que a ação no processo de esperar a Deus é primordial. Assim diz o versículo lá em Isaías 40:31 que a gente lemos. As pessoas que se renovam, sobem, correm e caminham. E são estas que esperam no verdadeiro Senhor. Então precisamos verdadeiramente, como Davi, agir, fazer a nossa parte. Algumas pessoas gostam de dizer que estão esperando no Senhor, quando na realidade é o Senhor que está esperando por elas. Porque Deus está esperando a sua atitude para Ele poder agir. Deus não age, Deus só age mediante uma ação do homem. Porque assim está na palavra dele. Deus não age se o homem não tiver a sua ação inicial. E a própria palavra diz: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. Está vendo, irmãos? É necessário você agir. Não é só esperar passivamente. Pedi e eu te dou. Bate e eu abrirei. Busca e eu te mostrarei. Primeiro vem a ação do homem, para depois vir a ação de Deus. Alguns dias nós vamos precisar correr. Outros conseguiremos apenas caminhar. Mas eu tenho certeza de que cada dia que você der um passo em direção àquilo que Deus tem preparado para a sua vida, você alcançará. Não precisa, tem dia que nós vamos precisar correr, tem dias que é preciso só caminhar. E tem dia que é preciso somente esperar. Mas todas essas ações têm que ser em direção, têm que ser dado os passos em direção ao Senhor, para que Deus possa agir. Então, irmãos, tem de bom ânimo e faça o que precisa ser feito. Quando você estiver no processo de realizar o que precisa ser feito, poderá dizer com propriedade que está esperando no Senhor. E seu voo será tão alto quanto da águia. Sua visão se ampliará e os resultados não tardarão a aparecer. Quando você cumpre sua parte, Deus faz a dele. É assim, amados. Foi esta palavra que Deus colocou no meu coração, porque eu creio
que a situação que nós estamos vivendo hoje, que é a situação de esperar, mas esse esperar, normalidade, que a nossa vida entre na normalidade, não pode ser um esperar passivamente. É preciso cada cidadão, cada irmão fazer a sua parte, para quando a normalidade vier, nós não estarmos regredidos do ponto em que fomos parados. Amados, que Deus abençoe a todos, que a graça, que a paz do Senhor Jesus habite no coração dos irmãos. Haja, irmão, haja, encontre a paz, encontre o seu objetivo, encontre com Deus através das suas ações. Receba o que Ele está te oferecendo, mas agindo, como diz a própria palavra de Deus. Pede e eu te darei, bate e eu abrirei. É assim, irmãos, a graça e a paz do Senhor, e louvado seja o nosso Deus, hoje e eternamente.